Shalom, shalom, geração do avivamento, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural, um dia recalcado, sacudido, transbordante da presença do Altíssimo. Amém? Um dia impregnado da glória de Deus para você, para sua casa, para sua família. Um dia de excelência na presença do nosso Rei Todo-Poderoso, Yahvé, o Adonai, o El Shaddai. Shalom Bia, shalom Laura, shalom Márcia, shalom Carol, shalom a todos vocês. Shalom, shalom, glória a Jesus, amém. Kantof, Stelle, Bokol, Derebaya, Shami. Lá eu vou colocar você aqui de suporte. Glória a Jesus. Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos para a honra, para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Gente, vocês sentiram ontem o peso de glória? Vocês viram que a impartição da capa da libertação é diferente de outras? Eu não sei se você sentiu, mas era como se você entrasse num lugar de peso, você fica paralisado, você fica assim meio aéreo. Vocês não estão entendendo a experiência que eu tive ontem. Vocês não estão entendendo. As missionárias estão aqui em casa, num alinhamento comigo. Estou alinhando elas. Vim até alinhamento. Então, tem 2 dias que estão passando a peneira fina aqui comigo. Tem 2 dias que Deus está chuchando elas na parede. Elas desci, elas estavam... Não conseguia nem falar. Eu não conseguia nem falar. Essa camiseta vai ter lá na escola, tá, gente? Eu pedi, vai ter na cor marsala, né, amor? Vai. Marsala e preto. O boné tá lá no carro, né? O boné tá. Vai ter o boné, vai ter a moletom, tem um copo legal. Coitadas das missionárias, o povo vai falando. Gente, vocês não estão entendendo que Deus fez com elas aqui. Elas vieram pra cá. Elas estavam querendo uma resposta de Deus. Deus falou. Deus falou. É forte o mistério. Elas estão passando elas estão tendo alinhamento comigo mesmo. É alinhamento. Ela falou que queria estar comigo antes de eu ir viajar. Meu Deus. Deixa eu contar pra vocês. Eu imparti, né, ontem, transferi pra vocês e lancei a capa. Então, ontem foi diferente porque eu não fiz uma impartição só, mas eu dei autorização pra vocês se moverem na libertação na mesma proporção a qual Deus tem me usado, tá? Então, a capa vem, ela pesa. E o seu corpo espiritual reconhece esse peso. Então, as meninas, eu cheguei aqui embaixo, as meninas tá tudo, sabe? Tudo fritado assim, mas não como do comum, era diferente. Né? A Luana falou assim, eu tô aérea, eu tô em outra dimensão, eu não voltei ainda, eu tô não sei o que, não sei o que. Desse jeito, tá? Aí, gente... Não, eu recebi um manto ontem. Gente, Deus não fica devendo nada pra ninguém. Como eu fiz as 12 aulas, né? Porque o cerne da escola era as 12 aulas ao vivo, tá? O resto são detalhezinhos. Mas o cerne era as 12 aulas. Então, quando eu termino as 12 aulas e eu desço... Quando eu desci, tinha 4 seres azuis, anjo. Guerreiros celestiais mesmo, assim, de alta patente. Eles colocaram um cinturão em mim, no meu abdômen. Não, você não tá entendendo. Aí quando eu falei, meu Deus, aí eu abri a porta, aí as meninas caíram na unção de novo. Foi pá no chão. Eu falei, meu Deus, não, vocês não estão entendendo, foi uma glória.
E aí eu recebi um cinturão. Você já viu aquele cinturão daqueles lutador de UFC? Era um cinturão daquele. E tinha um brasão. E aquele, um deles, que era um ser loiro, tipo com cabelo bem branco, bem claro, é o único que eu consegui ver assim, falou assim: a cada turma que você formar, você ganha uma patente nova. Eu falei, meu Deus. Não, eu fiquei impactada. Não, vocês não estão entendendo a experiência profética que eu tive ontem. Não, essa qualidade de anjo, eu falo qualidade porque é a segunda vez que eu vejo eles. Só que a outra vez que eu vi eles, veio um e derramou uma unção sobre mim na sala aqui de casa. Mas ele foi embora. E aí eu não vi mais. Mas ontem, quando eu desci, eles estavam aqui embaixo. Aí eu desci querendo conversar com as meninas tudo. Eu falei, gente... Aí eu entendi como que a atmosfera estava tomada. Não, que experiência. Não, eu falei, os anjos azuis tá aqui, que eu chamo eles de anjos azuis. Aí a Luana, meu Deus! E a Luana tinha visto, né? O que você tinha visto, Luana? Uma capa azul. A Luana tinha visto uma capa azul em cima aqui da cozinha. Eu vi também. Pra você ter noção. Como é forte o negócio. Não, o mistério aqui foi... As meninas começaram a louvar e todo mundo começou a fritar. E aí, aí ninguém queria parar mais. Não, gente. Que shalom, que shabá, que manto. Só que a unção é diferente. É uma capa pesada. E aí isso vai continuar entrando nos seus ossos aí por umas 7, 10 dias. Você vai sentir. É forte. Meu Deus. Meu Deus. Fiquei zonza e senti as mãos dos anjos. É isso aí, gente. A sensação é de zonzeira, tontura. É porque é uma coisa, é uma unção tão pesada, densa, que, assim, o que eu posso explicar pra você? É peso. Você sente o peso. É forte, é denso. É uma coisa densa que fica em cima de você e te paralisa, te deixa lento. Porque é uma coisa, a explicação é essa. E agora, o que vocês vão perceber? Vocês vão começar a chegar nos lugares. Vocês vão contar. A pessoa vai começar a manifestar. Do nada. A pessoa vai começar a passar mal. É forte demais. É forte. Amém? É lindo. É lindo. Não, a experiência que eu tive ontem. Então, isso foi ontem, na nossa última aula da escola, ao vivo. Gente, você que é aluno, não assistiu, você assiste, você perdeu. Você perdeu. Aí a Nani falava assim, Lara, eu vejo um monte de aluno caído no chão, eles estão aí, não conseguiram levantar. Eu falei, meu Deus. Ó, terminarei a aula no chão. Não, é desse jeito. Sobrenatural. Ó, no meu plantão as pessoas já estão manifestando. Imagina agora. Meu Deus. As missionárias arrepiou aqui, hein? Gente, vocês têm noção? Deus me falava assim no final. Tem gente que vai estar fazendo unha, porque Deus falou assim, tem manicure aqui, que vai estar fazendo unha e a pessoa vai manifestar. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Aí Deus me deu outra cena, uma dona de casa recebendo alguém com um cafezinho e a pessoa manifestando. Eu falei, que coisa linda. Eu falei, que coisa maravilhosa. Gente, aquele vidinho que eu postei lá do rapaz que fala pro demônio assim, não é eu que tô... Não é não. Quem tá preso aqui é você que tá preso comigo. Exatamente, eu acredito que a essência da escola de libertadores é essa. Peraí, Satanás, é você que tá preso aqui comigo. É um povo que se torna tão convicto de quem é em Deus, que fala assim, que tipo, mastiga mesmo Satanás no dente. É igual eu falo pra vocês, o povo sonha com cobra.
que a cobra pica. Gente, eu mordo as cobras. Eu corro atrás das cobras. No sonho eu pego as cobras, eu mordo as cobras. Vocês não estão entendendo. Eu aperto as goelas das cobras. Vocês não estão entendendo. E eu falo, Deus, que tipo de sonho é esse, Deus? E todo mundo tem medo de cobra, gente. Mas nos meus sonhos, gente, eu corro atrás da cobra, eu mordo a cobra grossa, eu venho mordendo com raiva de cobra. Então eu falo assim, gente, que tipo de sonho é esse? E o Senhor fala, é um sonho de libertação que está em você. Então a reação é essa, entendeu? Então você tem um sonho lá com o inimigo, aí no sonho eu tô mordendo, entendeu? Então assim, eu tô contando pra vocês, porque vocês vão começar a bater em demônio no sonho. Uma vez, quando a gente começa a se posicionar, aí o que acontece? Você vai expulsar o demônio e você perde a voz, né? Aí eu comecei a jejuar muito e tal. Aí chegou uma época, sonhei, aí não tem aquele, parecendo aquele demônio do grito, que fica aquele cabelo, mas era um demônio igualzinho aquele. Aí disse que ele entrou no meu quarto, eu peguei no gogozinho dele aqui, mas eu dei-lhe uma taca, chuchei ele, ó, pá, mas eu bati, que eu falava assim, toma, e era um demônio. Então assim, vocês vão ficar num nível que no sonho, vocês vão falar, não, isso aqui tem... Fala assim, Deus, o que é isso? Que violência é essa? É a unção. Mas, gente, eu bati nesse demônio e ele era feio. E quando eu batia nele, ele ia ficando magrinho, sequinho na minha mão, assim, sabe? E ó, chicote. E o dia que eu sonhei com a potestade, que ela veio como uma serpente muito grande. E aí a bicha fez aquela... Se armou, era muito grande, era do meu tamanho, assim, se armou, pretona. Ela falou assim, eu odeio o cheiro que sai de você. Aí eu dei uma olhada pra ela, dei uma olhada dos lados, os rabos dela dava a volta, assim, tão grande que ela era. Olhei pra ela, falei assim, e aí? O que você vai fazer? Você vai me morder? Você vai correr atrás de mim? Fala pra mim, o que você vai fazer? Aí ela deu uma baforada e foi pra trás. Infelizmente, eu não posso fazer nada contra você. Eu falei, eu achei bom. E assim, debochei e virei as costas. Eu falei, gente, que tipo de deboche santo é esse? Então, assim, o sonho é um reflexo da dimensão espiritual, como você está na dimensão espiritual. O sonho reflete como você está. E eu espero que vocês sejam piores do que eu. Amém? Sangue nos olhos. Ah, mas isso é muita afronta. Queridos, o problema é que as pessoas, o diabo, ele sempre trouxe uma cultura de medo. O dia que o povo de Deus entende quem é o diabo que tem que ficar oprimido daquele jeito. Não, é você que está preso comigo aqui nesse quarto. É você que vai se lascar agora. É isso. Eu creio nisso. E a gente é no que a gente acredita. E essa é a mentalidade que eu quero trazer, não só para os meus alunos, mas para essa geração. Uma geração que, para tem demônio lá, vamos embora lá. Igual um dia, fui fazer uma visita. Médica, tava... Aí a gente falou assim, doutora, fui lá e tem um demônio lá na casa do Chiquinho. E aí eu fui sentar na cadeira, ele falou, não, senta aí que o meu amigo tá sentado aí. E aí eu me arrepiei toda, doutora. E lá tem um demônio muito forte. E eu não sentei na cadeira dele, não. Aí no outro dia, gente, falei, vamos ver que amanhã quem vai sentar no colo de quem? Primeira coisa que eu cheguei na casa do homem, já sentei na cadeira, cruzei as pernas. Aí a minha agente de saúde olhou pra mim. Falei, vamos ver quem vai sentar no colo de quem aqui. E aí eu cheguei, aí ele é meio doente mental, né? Falou assim, o meu amigo ficou sabendo que vocês iam vir ontem. Saiu daqui ontem, desceu ladeira abaixo. Falei, que demônio covarde. Um dia antes ele foi embora. Ficou sabendo que nós íamos no outro dia. Meu amigo, ficou sabendo que vocês iam vir aqui ontem. Desceu aqui ladeira abaixo. Eu falei, oxe. Então, é isso que eu quero que vocês carreguem. Uma unção onde o demônio ele tem que se bater em retirada antes de você chegar. É essa unção que eu quero que vocês carreguem. É essa unção que eu quero que vocês carreguem. Amém? E sejam afrontosos. Porque o diabo ele é covarde. E ele atua no medo. Se você conseguir vencer o medo no jejum, acabou, querido. Você vai mastigar.
o demônio no dente. É um jeito de falar. Amém? Mas é nesse nível. Assusta eles. Amém? Vamos orar. Hoje nós vamos ler Provérbios 28, tá? Hoje nós vamos ler Provérbios 28. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei por onde eu começo. Tanta coisa para fazer, eu não sei por onde eu começo. Provérbios 28. Glória a Deus. Provérbios capítulo número 28. Aleluia. Aleluia. E vamos, Provérbios 28, vamos orar e depois eu vou falar sobre o dom da fé. Amém? Ontem eu fiz impartição com você discernimento de espírito, palavra de conhecimento e o dom da fé. A fé te dá essa afronta, te dá essa ousadia, te dá essa coragem. O dom de discernimento de espírito revela para você o que está acontecendo. E a palavra de conhecimento revela da onde é a raiz. Então, esses 3 dons você precisa demais para fazer a libertação. Amém? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento esse dia. Eu te apresento, Senhor Deus, a vida dos teus filhos. Apresento todos os alunos da escola. Apresento aqui, Senhor Deus, esse tempo. E quero pedir, Pai, que o Senhor não só me use, mas que o Senhor seja cirúrgico através da minha vida. Amigo Espírito Santo, entra aqui com violência. Entra aqui com a tua presença avassaladora. Derruba tudo, Espírito Santo. Enche esse lugar com poder, com ousadia, com glória. Nextob, Jafantal, Koduri Bobedante. Modex turbek turdu chamare cantor noctulec tesimanai. Alei for Kurshal Fantale Cantornemiai. Em nome de Jesus, consagramos esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios 28 diz assim: os perversos fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é valente como um leão. A corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio prudente traz estabilidade. O pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial que destrói a plantação. Quem despreza a lei exalta os perversos, e quem obedece à lei luta contra eles. Os que praticam o mal não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. É melhor ser pobre e honesto que ser rico e desonesto. O filho que obedece à lei demonstra prudência. Aquele que anda com libertinos envergonha o seu pai. O lucro obtido da cobrança de juros altos terminará no bolso de alguém que trata os pobres com bondade. As orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. Quem leva os justos para o mau caminho cairá na própria armadilha. Mas os íntegros herdarão o bem. O rico pode se considerar sábio, mas não engana o pobre que tem discernimento. Quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa os abandona e recebe misericórdia. Quem teme fazer o mal é feliz, mas quem endurece o coração cai em desgraça. O governante perverso é tão perigoso para os pobres quanto o leão que ruge ou o urso que ataca. O governante que não tem entendimento oprime seu povo, mas quem odeia a corrupção tem a vida longa. A consciência atormentada do assassino levará à sepultura. Ninguém tende a detê-lo. O íntegro será salvo do perigo, mas o perverso será destruído repentinamente. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasias acaba na miséria. A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se mantém em apuros. Nunca é bom agir com parcialidade. Não há quem faça o mal até por um pedaço de pão. Não há quem faça o mal até por um pedaço de pão. E aí você vê aí que tem governantes que falam, mas roubar por comida. Existe isso não, gente. O ganancioso tenta enriquecer depressa, mas não percebe que caminha para a pobreza. No fim, as pessoas apreciam a crítica honesta
muito mais que a bajulação. Quem rouba de seu pai e de sua mãe, diz, que mal há nisso? Não é melhor que o assassino? A ganância provoca brigas e a confiança no Senhor conduz à prosperidade. Quem confia no próprio entendimento é tolo, e quem anda com sabedoria está seguro. Quem ajuda os pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoada. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem, e quando eles são destruídos, os justos prosperam. Amanhã nós vamos ler o capítulo de número 29. Amém? Glória a Deus. Agora, eu vou falar para você sobre o dom da fé. E eu preciso antes explicar para você o que é fé, tá? Nós temos 2 tipos de fé. Um que está fora do dom, que aí é o que você gera através da sua confiança em Deus. Só dá para ter fé se tiver confiança. Um filho só pula na piscina, no colo do pai, se esse filho confiar que o pai vai segurar ele. Mas se ele tiver medo, se ele for inseguro, ele não pula. Então, para ter fé, tem que ter confiança. E as pessoas que não têm fé em Deus, elas não têm intimidade com Deus, elas não têm relacionamento suficiente para confiar. Então, primeiro, a fé, ela é uma crença ou uma confiança em algo ou em alguém. Muitas vezes sem evidências concretas. Acreditar em algo sem evidência é muito difícil. Para acreditar em algo sem evidência, você tem que ter uma mente que não vibra ou que não está na frequência da racionalidade. Confiar sem ter evidência tem que estar na dimensão do sobrenatural. Porque se estiver na dimensão do natural, você não consegue. A nossa carne quer 2 mais 2 é 4. Ela quer um porquê para tudo, tá? Então, num contexto religioso, num contexto espiritual, a fé é entendida como uma crença, como uma confiança, tá? Em Deus, sem ter evidências, certo? Mesmo com tantas incertezas ou sem ter provas tangíveis, ok? A fé envolve um compromisso de você confiar, acreditar sem ver, sem ter provas. Fé, queridos, é quando você acredita sem provas, acredita sem evidências, certo? E olha, para mim o maior versículo sobre fé é Hebreus, capítulo 11, Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1, que diz assim, presta atenção, Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé vem a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, fé é confiar sem tocar. Fé é acreditar sem ter evidência. E temos uma fé que está dentro do âmbito comum, que é a fé que nós geramos através da nossa oração, através da nossa busca, através da nossa comunhão com Deus. Só que existe o dom da fé, que está dentro dos dons espirituais na classificação dos dons de poder. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 2. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. Perdão, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. Que diz assim, a outro, o dom da fé, ou fé, pelo mesmo Espírito, há outro dom de cura e pelo único Espírito. Amém? Então está aqui dizendo que há essa distribuição do dom, o dom da fé. E qual que é a diferença de uma fé comum para uma fé que ela está dentro do dom? A fé que vem do dom da fé, essa fé ela é gerada por Deus dentro de você. Não é uma fé, queridos, é uma fé que beira a margem da loucura para quem é racional.
As pessoas que vê você debaixo, na movimentação do dom da fé, essas pessoas, elas olham pra você e falam, você tá louco. E você, quando está operando no dom da fé, você chega a pensar que você tá louco. Porque você entra num êxtase e numa convicção tão forte que você fala assim, que loucura é essa? Mas essa fé é uma convicção tão exagerada que você fala, eu estou louco. É mais ou menos assim, tá todo mundo já decretando morte a uma pessoa e você tá falando, tá vivo. E você tem essa convicção e nada pode contrariar isso, porque quem tá trazendo essa convicção para você é o próprio Deus. Há uma explosão de fé dentro de você. Mas para alcançar o dom da fé, você tem que andar em fé. Você já tem que ter sido uma pessoa que confia em Deus. Então, o requisito para você possuir esse dom, primeiro que você não pode duvidar do caráter de Deus. Então, se você é do tipo de pessoa que acontece uma tragédia na sua vida, você culpa Deus ou murmura, você nunca vai andar debaixo do dom da fé. Porque para andar debaixo desse dom, a personalidade de Deus, ela tem que ser imutável para você. Não interessa o que aconteceu. A personalidade de Deus nunca pode mudar na sua concepção. Porque se mudar, a sua fé é abalada. Para andar debaixo desse dom, você não pode pôr nunca nenhum tipo de limite para Deus. E tem gente que fala, não, isso aqui para Deus é difícil. Não, isso aqui é muito. Então andar debaixo desse dom é quase beirar a margem da loucura. Porque você vê coisas que ninguém vê. Você vê sem evidência, sem ser tangível. Você vê com uma convicção sem incredulidade nenhuma. Você sabe porque sabe que já aconteceu. Há uma obstinação sobre algo. Mas isso não vem do homem. Isso tem que ser Deus fazendo em você. É um nível de fé tão avassalador. Tão avassalador. O apóstolo é muito confrontado por mim. Eu falo umas loucuras pra ele, ele fala, só que agora chega um tempo, né, amor, que você já fala o quê? Eu não vou falar nada. Porque eu falei tanto e Deus fez, que ele já não... E vocês... E agora eu vou dar a chave da coisa. Para um ministério grande, a unção de multidões, ela só pode acontecer se tiver o dom da fé. Porque se você não vê, você não acessa. E a fé que te faz ver essas multidões. A fé que te faz ver o avião ministerial. Eu já acessei, queridos, um avião para fazer missão, que cabe mais de 60 pessoas, para nós ir fazer missão em tudo que é nação. Eu já entrei dentro do avião. Eu já vi. Então, então, como que eu consigo acessar essas coisas? Como eu consigo trazer essa propagação? Eu preciso ver as multidões. Eu preciso ir numa nação sem pisar nela. Eu preciso tocar em algo sem ter evidência. Mas para isso eu tenho que ter convicção total que o Pai está fazendo. Ou que já está pronto. Então, fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas na certeza que já estão prontas. Então, eu sou uma pessoa, queridos, que eu tô todo o tempo falando coisas grandes, porque eu tô vendo. Agora, eu vou ensinar vocês hoje. Na escola ontem, quem é aluno não assistiu, eu imparti o dom da fé. Qual que é o impacto do dom da fé? É esse daqui. Se você tem fé avassaladora, você profetiza detalhadamente. Igual as meninas vieram aqui buscando um alinhamento. E desde que eu encontrei com elas em São Paulo, Deus começou a trazer um download. E elas estão me contando uma história, e Deus está falando o contrário. Elas estão me contando o que Deus estava fazendo. Então, contando que estavam num projeto. E Deus começou a falar contra aquilo. Eu falei, Deus, isso aqui é muito sério. E aí elas vieram trazer esse alinhamento. Então agora, para você entrar no profético tão detalhadamente, você tem que confiar no Pai.
Você tem que ter um vislumbre profético. Então, mais ou menos assim, quem tem fé profetiza detalhadamente. Quem não tem muita fé, profetiza no raso. Porque você não confia que Deus vai fazer. Às vezes a sua fé é para Deus abrir uma porta de emprego. Mas às vezes a fé do outro é tão grande que Deus desenha os próximos 3 anos da vida de alguém. E aí a pessoa profetiza, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e assim, 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 assim. Amém? A fé de alguém só é abalada quando essa pessoa não tem uma plena convicção em Deus. A sua fé só vai ser abalada nisso. Porque se você tiver no dom da fé, pode acontecer a tragédia que você levanta e fala, não. Você consegue ver Deus em tudo. Você consegue ver Deus na tragédia. Você consegue ver Deus em tudo. Você consegue ver Deus em tudo. Em tudo. Então, por exemplo, na libertação, como que esse dom opera? Vou falar pra você. Na libertação, queridos, a pessoa que não tem fé, ela precisa fazer libertação um por um. Agora, a pessoa que está numa fé avassaladora, ela vai para uma multidão de 2, 4, 5 mil. Ela entende que tem anjo ali e é só ela dar voz de comando que a coisa vai acontecer. É isso que é a diferença. Agora, tem gente que é tão limitado que ela sabe que ela tem a unção da libertação, mas ela sabe que ela tem que ir orar um por um, individual. A pessoa que está numa fé avassaladora, ela falou, peraí. Se aquele militar chegou a Jesus e falou, não, é só você dar uma ordem que as coisas... Peraí, eu também não posso? Também... Você tá entendendo? Nos sinais e maravilhas, você ora, eu oro, fica pó de ouro na mão. Mas para se mover em sinais e maravilhas, se você não tiver o dom da fé, você não vai. O dom de sinais e maravilhas, se você não tiver... o dom de sinais e maravilhas, se você não tiver essa fé, não vai. Porque sinais e maravilhas é materialização do que é sobrenatural no natural. É dente de ouro, é pó de ouro, é fio de cabelo de ouro, é perna crescendo, é orelha crescendo, é transmutação de um líquido. Para estar debaixo de sinais e maravilhas. Então, por exemplo, para viver sinais e maravilhas, você tem que, queridos, porque é irracional você orar e falar assim, eu vou orar e a sua obturação, que é amálgama, vai se transformar em ouro. É irracional, é ilógico. Mas se você tem o dom da fé, você fala isso para Deus, não é nada. Você entende que não é você que faz e você confia plenamente no Pai que Ele vai fazer de novo. E aí que começa a explosão dos sinais e das maravilhas. E eu já falo pra você, quem não tiver a fé avassaladora não faz sinais e maravilhas. Porque para esse tipo de, curas, quem não tiver esse dom da fé não consegue. E queridos, por que as curas demoram a acontecer na pessoa que ela... Na escola de avivamentos. Eu vou dar uma aula pra vocês de cura, vocês vão explodir a cabeça. Às vezes, para acontecer uma cura, Deus permite a pessoa orar por 100 pessoas e não acontecer nada. Porque Deus testa a resistência. Não aconteceu nada. Ai, minha fé foi abalada, mas amanhã eu vou de novo. Resiliência. Aí Deus forja a sua fé, Deus forja a sua convicção. Você tá entendendo o que acontece? Eu vou contar para vocês. Olha o que Deus fez comigo. No meu primeiro ano, quando Deus me chamou, eu tava, queridos, estudando os dons e eu já tinha metade deles e os outros ainda estavam sendo ativados dentro de mim. E aí tinha uma irmã lá na igreja, lá que eu congregava, ela mancava, ela tinha uma perna coisada, mais curta ou mais comprida que a outra. E naquela tarde veio uma explosão de glória e o Senhor, e aí veio no meu coração, Deus falou pra mim, vai lá na casa da irmã e ora por ela. E eu, queridos, eu queria ir, eu falei, ela vai ser curada hoje. E, gente, eu fui orando em língua, e eu fui marchando, e eu fui, porque, sabe aquela explosão? Cheguei e orei, nada. Aí depois eu orei com mais força, nada. Orei em línguas, orei de jeito pentecostal, nada. E eu tinha convicção que ia acontecer aquele dia. Fiquei cabisbaixa. Só que eu sou uma pessoa assim. Se não deu certo hoje, daqui a pouco eu falei, Deus, não deu certo hoje, não aconteceu, mas amanhã, se eu orar por ela, pode acontecer, ou
Uma hora vai acontecer, mas eu não vou parar. E toda vez que não acontecia, eu falava, Deus, eu não paro. Eu não vou parar. Aí olha quando aconteceu a primeira cura. Eu estava numa cidade no Paraná, uma moradora de rua passando, pegou e falou assim, compra um CD meu. E eu era totalmente intencional. Eu falei, olha, eu até compro o seu CD, mas você deixa eu orar por você? Porque era assim. Eu não dou oferta, assim, o apóstolo, ele oferta pra qualquer pessoa, é mendigo, ele dá oferta, mas ele fala assim, eu tenho que orar por você. Eu te ajudo, mas eu tenho que orar por você. Pode estar no restaurante, pode estar no aeroporto, a pessoa vem pedir, ele fala, eu te ajudo, mas eu tenho que orar por você. Será que ele é intencional? Eu falei, olha, eu te ajudo, eu compro o CD seu, mas eu tenho que orar por você. E ali eu comecei, e nem tive uma direção assim de... Ela nem falou, eu falei, olha, eu vou orar por você. Antes, então, tá, eu vou orar por você. E eu comecei a orar por ela. E aí eu comecei a orar por cura, e ela começou a gritar, meu Deus, tá queimando, tá queimando. Meu Deus, eu tô sendo curada de um câncer na garganta, tá queimando. E essa mulher começou a pular. Eu senti, Deus me curou, eu tenho câncer na garganta, Deus tá me curando agora. Meu Deus, meu Deus. Essa mulher ficou em êxtase. E aconteceu no dia que eu não estava esperando. Mas Deus já tinha forjado a minha fé. Deus já tinha... Hoje, queridos, é câncer, é nódulo, é tanta coisa que... O meu suporte, a gente tem um grupo só de testemunho. A gente tem tanto testemunho que a gente não consegue postar. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Tá? E Deus nos forja assim. Então, a fé... Ela é o combustível do ambiente espiritual para a gente acessar o sobrenatural. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque a nossa forma de buscar Deus, ela tem um combustível chamado fé. Quem não tem muita intimidade com Deus, não tem muita fé. A pessoa que tem muita fé, ela tem muita intimidade com Deus, porque ela não só confia, ela espera em Deus, ela tem esperança em Deus, ela tem convicção em Deus. Amém? Então, queridos, a fé, eu sempre falo pro apóstolo, Júnior, vai correr atrás disso. Mas amor, eu falei, Júnior, Deus tá com pressa, já tá pronto, é só você dar esse passo aqui. Júnior, não olha pra isso não, tá certo, já tá tudo pronto. Ele fica assim. Mas acontece. Amém? Então, eu quero que você, deixa eu contar algo pra você. A gente só faz atos proféticos se você tiver fé. Se você fizer um ato profético sem fé, ele não funciona. Todo ato profético precisa de um combustão chamado fé. E existem muitos atos proféticos que você faz pela fé e você acelera aquilo na sua vida. Lembra que eu contei pra vocês? A viagem que eu fiz esse ano, e glória a Deus eu fiz ela pra mim poder descansar, ela não estava programada pra esse ano, né, apóstolo? Mas quando foi o começo desse ano, eu estava numa loja. E eu sou intencional. Eu quero que vocês aprendam a ser intencionais. O lugar que eu queria viajar é muito frio e resseca a pele. E eu estava com a filha da pastora Jerusa dos Estados Unidos, levando ela ali no centro de São Paulo. Nós fomos numa loja e eu achei um creme de corpo que as blogueiras tinham falado que era bom pra passar, que não sei o quê. Eu falei, amor, eu vou levar... olha só, e eu fiz questão de falar o porquê que eu tava comprando aquele creme. Eu não sou de ficar falando. Eu falei, João, amor, eu vou levar esse creme aqui porque eu vou usar ele lá no Ushuaia. Ele falou, você tá comprando um creme pra uma viagem que a gente nem sabe quando vai fazer? Eu falei, é um ato profético. Eu estou acelerando o processo, não sei quando, mas eu já estou comprando o creme que eu vou usar na viagem. Aí, ele achou assim, ele falou, essa mulher tá doida. Mas ele já tá acostumado com a minha loucura. Eu falei, não, esse creme aqui eu vou levar ele pra viagem. E diversas vezes, em outras ocasiões, eu falava, né, amor, quando a gente for pra essa viagem, eu vou fazer isso, eu vou levar isso. Né? Aí um dia, eu cheguei com um moletom, eu tinha ido lá no Brás e tinha entrado numa loja e achei um moletom. Eu falei, mas por que você comprou esse moletom? Eu falei, não, esse aqui eu comprei pra ir pro Ushuaia. E eu provocando o mundo espiritual. E não, a viagem não estava programada. Depois da conferência, nós estávamos num cansaço espiritual muito grande. O nosso apóstolo falou, olha, vocês têm que viajar, se vocês precisam descansar. E aí o Júnior falou, vamos fazer a viagem? Eu falei, vamos. Então ela nasceu, ela veio no Insight. E aí, assim,
Aquilo, a gente, assim, na cabeça da gente, a gente tinha que se programar muito. E de repente ele falou, não, a gente vai, a gente ajeita aqui, a gente organiza, tá. E quando foi, aconteceu. Então, por que eu tô contando isso pra você? Seja intencional. Amor, eu vou comprar esse chaveiro aqui. Mas por que comprar esse chaveiro? Não, é pra nossa casa nova. Mas, amor, não, fica quieto. Acessa comigo. Acessa comigo. Então, exatamente, queridos, tá? Exatamente isso. Ó, eu já comprei o creme de gravidez. 2 que vou ficar grávida de gêmeos. Meu Deus. Então, gente, fé é você fazer sem ter evidência. É você acessar algo sem ver. Existe essa fé comum, aonde você faz porque você confia em Deus. Mas existe o dom da fé. E o dom da fé beira loucura. Eu vou contar um testemunho pra você do dia que esse dom ele foi executado em mim. A primeira vez que eu vi a manifestação desse dom. Eu já contei esse testemunho pra vocês. Eu fui no banco fazer não sei o quê, e a minha senha, sabe aquela senha do caixa que é com letra e número? Ela mudou, saiu o papel, eu peguei o papel, pus na bolsa. E eu tenho uma mania de jogar as coisas fora. Tirar lixo de bolsa, jogar coisa, e eu joguei esse papel fora. Aí eu precisava pegar dinheiro, isso quando eu tava fazendo o curso da residência. Aí eu precisava pegar dinheiro pra ir fazer o meu cursinho, pra pagar ônibus lá em Curitiba. E aí eu fui no mercadinho onde eu tirava dinheiro. E quando eu fui testar a senha antiga, porque eu não me tocava que a senha tinha mudado, eu não consegui. E tenta a senha daqui, tenta a senha de lá, e tenta a senha, isso não deu. Aí eu lembro, eu falei, mudou. Cheguei, revirei a bolsa, fui nos lixos, não achava o papel. E eu falei, meu Deus do céu, não tinha noção. Liguei pro meu pai, falei, pai, vai no banco, vê a minha senha. Aí meu pai tentou lá, o gerente falou, não, é só ela, tal. Aí meu pai falou, você vai ter que ir no banco, pegar a sua rúbrica e lá você troca. E eu tinha feito a minha conta há muitos anos atrás. Fui lá, eu falei, olha, eu vim trocar a senha. Aí o gerente desse banco, que não era a minha agência, falou, você lembra a sua rúbrica? Eu falei, não lembro. Tentei fazer e não lembrava a rúbrica, então não teve jeito. E eu precisava tirar dinheiro. E aí eu não queria pegar dinheiro emprestado com meu avô. Isso seria a minha última alternativa. Só que de repente, queridos, veio uma explosão dentro de mim. Eu falei, peraí! Por que eu tô fadigando meu coração com esse negócio dessa senha? Tá certo que eu tentei com meu pai, tentei lá na gente, não deu certo. O Espírito Santo de Deus pode me revelar a senha. Queridos, nesse momento eu achei que eu tava louca, porque o dom da fé libera a loucura. Eu falei, eu vou agora lá naquele caixa, o Espírito Santo de Deus vai me revelar a senha. Escuta, eu fui marchando. Tinha uma nuvem sobre mim, eu tinha uma convicção e eu fui orando em língua. Do momento que veio essa convicção, em nenhum momento eu duvidei. Vai escutando. E eu tô indo, entrei, esse caixa era dentro de uma loja. Eu entrei, botei o cartão, eu falei, Espírito Santo, mostra pra mim. Olha o que aconteceu. Aí você sabe que tem o caixa e tem lá 4 ou 5 botões desse lado, 4 ou 5 botões desse. E aí aparece as fileiras de letra e número com 4 ou 5. Aí você tem que apertar onde tá. Então você sabe que em cada fileira vai ter de 4 a 5 números. Você sabe que o seu número tá ali, mas você não tá identificando. Por exemplo, você sabe que ele tá ali e você identifica pelo botão. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei ali, escuta, eu olhei para uma fileira e aí um botão crescia na minha frente. O botão fazia assim, ó, crescia. Quando o botão crescia, eu apertava. Quando eu apertava dentro daquela lista com 4 ou 5 número e letra, um deles crescia. E eu já sabia qual que era. E aquilo ficou gravado primeiro. Aí Deus falou assim, agora vai para a coluna do outro lado. O outro botão cresceu, eu apertava o botão e dentro daquela lista saía qual que era o código. Depois Deus falou assim, agora volta para outra, vai para baixo. O botão cresceu de novo, é 3. O botão cresceu de novo e dentro daquela fileira eu sabia. Quando eu apertei o terceiro botão, eu saí debaixo dessa nuvem de fé. Eu falei, eu tô ficando maluca.
E parece que esse 1 ou 2 segundos, onde a máquina ficou em silêncio, parece que eu entrei numa dimensão de tempo. Aonde eu falei, o que eu tô fazendo? Eu tô louca. Aí a máquina fez bem assim, ó. E soltou o dinheiro. Eu gritei, queridos. Eu gritei. Eu não tava acreditando o que estava acontecendo diante dos meus olhos. Eu gritava. Porque Deus não me revelou só o botão, Ele revelou os códigos. Saí dali, aleluiada. Aí tinha uma mulher da garapa ali, que era lá da igreja onde eu congregava. Fui lá, contei o testemunho pra ela ficou aleluiada. E meu pai nessa época achava que eu tava fanático. Liguei pro meu pai, falei, pai, não precisa mais mexer com a senha do banco. Deus me revelou. Ele falou o quê? Eu falei, Deus me revelou. Então assim, ele falou, amém. Mas assim, eu comecei a viver umas loucuras. Umas loucuras. Como assim, Deus me revelou? E eu saía contando essas histórias pra todo mundo. Então, mas eu falo pra você, que convicção é essa? Então, nesse dia, eu entrei na primeira vez na manifestação desse dom. E pra viver esse dom, vai ter hora que as pessoas vão falar, você é louco, você é louca. Porque tudo vai dizer o contrário, mas você... Esse dom, Deus opera em você. E eu vi a hora que Deus me tirou debaixo dessa nuvem. Porque a hora que a máquina fez silêncio, eu voltei. Eu falei, o que eu tô fazendo? Tô louca. Só que aí já tinha acontecido. Aí a máquina soltou o dinheiro. Eu falei, uau. Falei, uau. Eu vivi coisas assim com Deus. E eu quero dizer algo pra você. É confiar sem ter prova, é confiar de uma maneira avassaladora, de uma maneira que não é tangível. É acreditar que Deus está fazendo. Sabe aquela fé daquele... É o soldado, não sei se é o soldado ou um comandante que fala, Jesus, eu sou indigno de você pisar na minha casa. Mas eu creio que se você dá ordem aqui, acontece lá. Porque eu tenho gente que trabalha pra mim. Tem pessoas que a fé dele é tão limitada que ele precisa ser tocado pelo pastor na oração. A pessoa precisa tocar nele pra coisa acontecer. O outro fala, só libera uma palavra aí pra mim. Ele crê que já aconteceu. É o comandante, exatamente, o comandante. Agora, eu vou contar pra você o segredo da fé. O segredo pra você exercitar essa fé e acessar o dom da fé. Ele consiste em não deixa ninguém te contar nada. Não deixa ninguém te contar fofoca. Não deixa ninguém te contar tragédia. Não deixa ninguém trazer picuinha pra você. O seu coração ele tem que estar conectado com o Altíssimo. Assista testemunhos de todo tipo e jeito do que Deus já fez. Conheça Deus pela palavra. Há uma história onde Deus abriu o mar, onde Deus era a coluna de fogo, aonde Deus proveu o cordeiro ali na hora que Abraão ia sacrificar o Isaac. Entenda o que Deus já fez e tenha a convicção de quem Ele é. A palavra. O jejum vai matar a sua racionalidade e vai aumentar a sua sobrenaturalidade. Jejum mata a sua razão e aumenta a sua fé. A fé, ela só acontece no sobrenatural. Ela não acontece no natural. Porque a nossa carne, ela espera ter evidência para crer em algo. A fé sobrenatural não tem evidência. Só tem uma convicção. Amém? Esse povo que fala que sonha comigo, não sei o quê, eu vou saber se isso é do capeta, se é de Deus. Eu tenho os profetas, eu tenho um povo que usa atalai, eu tenho um povo que ora por mim, eu tenho um povo que... profecia, eu só recebo de quem eu confio, não recebo de qualquer um, não. Eu tô falando a real. O diabo usa peixe para pescar peixe. O que é peixe para pescar peixe? Usa a gente do nosso próprio meio para nos influenciar, para nos abater. Eu sei o que
Deus vai fazer na minha vida, eu sei o que Ele vai fazer. E eu tenho um pai espiritual. E se Deus quiser falar comigo, Deus vai falar pro meu pai espiritual, que eu confio, que eu sei que tem uma vida alinhada com Deus. Eu sei de quem eu posso receber. Agora, e você, que tá atrás de profecia todo tempo? Aí a pessoa vem te dar uma profetada, fala que você vai morrer, você morre. Fala que você vai separar, você separa. Queridos, eu sei o que Deus tem pra minha vida. Então, uma coisa que eu fiz, peneira, eu não recebo palavras de qualquer um. E eu sei que a vontade das pessoas profetizar na minha vida e sonhar comigo. E eu sei que muitos sonhos têm realmente discernimento, então mas é de fato. A minha equipe só traz o que eles sentir que realmente é de Deus. Senão eles nem trazem pra mim. Tá? Blinda o seu coração. Não deixa qualquer pessoa ministrar você. Não deixa qualquer pessoa trazer as coisas para você. Certo? E a maior estratégia para aumentar o dom é relacionamento com Deus. Intimidade com Ele. Queridos, eu não assisto notícia triste, eu não assisto jornal nacional. Não. A minha frequência ela é alta porque eu estou conectada com o que Deus está fazendo. Tá? Eu estou conectada com o que Deus está fazendo. Amém? Então, eu quero que você saiba disso. Então, você que é uma pessoa que está todo tempo atrás de ver notícia de tragédia, queridos, eu preciso que você entenda. Você não vai conseguir forjar a sua fé. Então você tem que ter um tempo onde você é totalmente edificado, totalmente. Então o dom da fé ele opera assim. O dom da fé ele aumenta, ele potencializa todos os outros 8 dons. O dom da fé ele propaga o seu ministério, ele te dá coragem para fazer coisas que somente impulsionado por Deus você faz. Tá? O dom da fé é isso, é você mudar para uma cidade. Quando Deus falou para nós virmos para São Paulo, nós deixamos o que era seguro, nós deixamos as empresas do meu pai, nós deixamos tudo que era seguro, confiando que ele ia fazer algo novo. Então, para viver esse tipo de coisa, você tem que confiar. Amém? Então, é isso que o dom da fé faz na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Essa convicção que vem no caso seria uma revelação do que Deus vai fazer? Essa convicção, queridos, é confiança. É esperança que Deus, Ele não vai fazer, Ele já fez. Fé é você acessar algo que você não pegou ainda. Fé é você acessar uma viagem que você não fez ainda. Queridos, fé é confiar que já está pronto. Você já acessou de forma espiritual. Você só não pegou no físico, mas você já pegou. Isso é fé. É você acreditar sem duvidar que já está pronto. Então, um ato profético, ele só pode ser feito se você tiver fé. Se você fizer um ato profético sem fé, ele não funciona. E os próprios filhos de Satanás, muitas vezes, têm mais fé que o cristão. Porque o filho de Satanás, para fazer uma macumba, que a macumba seria o ato profético inverso, que seria o ato profético das trevas. O que é esse ato profético deles? Eles estão profetizando a enfermidade de alguém, que Deus vai amarrar alguém. É praticamente algo muito parecido com um ato profético, só que o ato profético nós fazemos inspirado pelo Espírito Santo. A macumba eles fazem com sacrifício e na invocação de demônios. E esses macumbeiros feiticeiros, para fazer esse tipo de macumba, eles têm que acreditar naquilo. E tem muitos deles que têm mais fé que os próprios cristãos. Essa é a verdade. É triste falar isso, mas é verdade. Ou eles acham que eles pegam 2 bonequinhos, fazem uma amarração lá e tal. Aquilo ali eles estão fazendo as invocações, mas eles estão acreditando. E eles têm que acreditar, porque senão não funciona. Porque o combustível para qualquer coisa acontecer é você acreditar naquilo. E acreditar é a fé, é o combustível. Se você fazer algo sem acreditar, não funciona. Você tem que estar convicto.
Amém? Vocês têm que estar convictos. Amém? E muita gente vai te chamar de doida, doido, fanático, fanática. Um dia eu falei assim pra minha mãe, falei, mãe, Deus disse que vai pedir minha profissão um dia, mas que não era pra mim ficar preocupada, que eu nunca teria falta de nada e ele seria muito generoso comigo. Minha mãe olhou assim pra mim, que doida. Mas deu uma risadinha. E tem gente que, quando vê Deus fazer, não vai acreditar. Mas Ele vai fazer. Andar em fé é maravilhoso. Crer no invisível é maravilhoso. Crer naquilo que se não vê é maravilhoso. E é isso que move o céu. É isso que move o céu. Então, é isso. É chamar as coisas à existência. Fé é chamar as coisas à existência. Natural, porque elas já existem no mundo espiritual. Então, quando Deus me permite ver algo com o ministério, ela já existe. Eu só estou acelerando, eu só estou trazendo pro natural. Amém? Então, hoje, eu falei pra você sobre o dom da fé. É o combustível do sobrenatural. Amém? Que vocês tenham um ótimo dia, um dia abençoado, um dia profético, um dia lindo. Amo vocês. Beijo.